Olá! No informativo do Hospital São José de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, recorrente em muitos brasileiros, a apneia. E eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Fábio Souza, pneumologista, que nos explica então sobre um artigo desenvolvido recentemente que vai desvendar, digamos assim, Dr. Fábio, sobre este problema. Conta um pouco pra gente sobre este assunto, sobre este artigo desenvolvido. Certo. Então, assim, a apneia obstrutiva do sono, ela comete 1 a cada 3 brasileiros. É 32,8%. Esse foi um estudo desenvolvido pela Escola Paulista, então já é bem determinado. É uma epidemia, então, uma epidemia nacional. E a gente vê isso muito no laboratório do sono, né? Então, a gente faz o exame de sono, que é a polissonografia, aquele exame cheio de eletrodos. E aí consegue determinar quantas vezes fecha a garganta de cada pessoa. Só para ter uma ideia, por exemplo, tem pacientes que fecham a garganta 30 vezes ou mais por hora de sono. Nossa. Então é uma situação muito grave que tem que usar aquela máscara CPAP. Só que nem todo mundo pode se adaptar, por exemplo, ao CPAP. Ele ajuda muito para o grau grave. Aparelho intraoral para um grau moderado, com queda do oxigênio, ou grau leve, ou o paciente que só ronca. Mas aí a gente pensou, tá, e o paciente, por exemplo, não tem dentes suficientes, que não pode usar o aparelho, ou que não consegue usar o CPAP, teria algum outro tipo de ferramenta, de terapêutica que a gente poderia utilizar? E observando que os pacientes nos relatavam de muitas vezes sentados, não roncavam tanto, não tinham tantas apneias, a gente fez um exame do sono retinho e depois ele mesmo foi controle, né, dele, fazendo uma outra polissonografia inclinado com 15 centímetros. A mesma ideia do refluxo anterior, cabeceira elevado da cama. Colocava uns tijolões embaixo e inclinava. E aí a gente conseguiu reduzir o índice de apneia obstrutiva do sono em torno de 30% desses pacientes, em média. A gente pegou 52 pacientes e a gente publicou na Sleep and Briefing, que é a principal revista europeia de sono, e que a gente vai apresentar no Congresso Mundial também de Sono, né? E no Congresso Brasileiro agora em novembro. Então teve uma repercussão muito positiva, está sendo difundindo essa terapêutica que já existia antes, mas não tinha sido bem determinada anteriormente. E hoje como é que os pacientes conseguem fazer esse tipo de tratamento? Enfim, é simples assim elevar a cabeceira da cama? Se conseguir elevar a cabeceira, claro que é uma terapêutica temporária, mas isso pode ajudar, né, se ele consegue utilizar. Ou a grande contraindicação, vamos supor, seria varizes em pernas ou edema de membros inferiores. Essa é a grande contraindicação. Até mesmo cama box, hoje em dia você consegue elevar a cama, né? E tem aqueles colchões um pouquinho mais inclinados que se usavam para refluxo, que talvez tenha benefício. Mas isso, o nosso tratamento mesmo lá foi inclinando a cama, a gente não utilizou esses tipos de colchão. Nossa, muito bacana então. Dr. Fábio, muito obrigada pelas informações, eu agradeço a participação no quadro e a gente conversa numa próxima oportunidade. Tá certo, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. O informativo do Hospital São José fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!